Meu destaque inicial vai ser para esse clássico no Newton Santos. Eu tinha uma expectativa para ver como o Botafogo ia começar jogando esse ano de 2025, ainda sem treinador, com alguns desfalques, e também para ver como o Fluminense ia se sair diante do Botafogo. E foi um bom jogo, gostei da partida. Acho que o Flu no início no primeiro tempo, teve muita dificuldade, tá jogando sem um meio armador, sem o Ganso, então não conseguia fazer as triangulações funcionarem. E, por outro lado, o Botafogo com muita saúde, né? Colocando velocidade, ritmo de jogo, triangulações, apostando muito na bola longa, nas infiltrações, né? na bola em profundidade. O Fluminense com dificuldade de acompanhar essa movimentação muito rápida do Botafogo. Aí, no segundo tempo, o Flu melhora a partir da entrada do Riquelme, que é mais um menino que aparece por aí com muito talento, Felipe. Aliás, Alex, me surpreendeu o nível de jogo de Botafogo e Fluminense, né? A velocidade do jogo, né? Para um início de temporada, o Botafogo, vejam só, estava fazendo o seu primeiro jogo com a equipe principal, né? Em 2025. O Fluminense jogou muito pouco até aqui. Então, o ritmo do jogo, a intensidade foi bem superior àquela que eu imaginava, pelo menos, Alex. E você, o que achou desse clássico pelo Campeonato Carioca? Boa noite. Boa noite, Felipe, Jéssica, todo mundo tá em casa. Primeiro que eu gostei da sua volta, né? Ah, que bom. Muito obrigado. Os caras falavam Se não gostasse, também não ia dizer nada, né? Os caras estavam fazendo um coisinho pra ver se ia ser mandado embora, essas coisas assim, mas não aconteceu nada. Não, né? É porque você é muito forte na casa, né? O cara é muito bom. Igual o Botafogo, pelo jeito também, né? Que ele voltou realmente. Voando, né? O Fluminense já tinha feito uma boa parte deles, já tinha jogado 2 ou 3 jogos, né? E o Botafogo não. Mas o Botafogo volta com Leiria, sem jogadores importantes. E é uma maneira que o Leiria gosta de jogar com jogadores bons. E você percebe que o Botafogo, ele não perdeu aquela essência que ele construiu, fazendo um jogo fluido, assim, objetivo, da maneira que acabou sendo. O nosso Monteiro Lobato, né, o Rafael Lobato, entrando ali e dando sequência naquilo que a princípio vinha fazendo. E o Fluminense hoje usando praticamente o Arias, pode chamar ele de John Box também? O cara fala área, box to box. Arias, né, ele tentando fazer essa de meia, aí as beiradas que precisa de uma ajuda para ajudar essa criatividade. A hora que vem de algo, você percebe que o Botafogo ele conseguia fazer fluir muito mais, assim, nesse sentido, né? Mais ajeitadinho, as qualidades desses jogadores. O Fluminense com um ataque mais, vamos dizer assim, mais novo, né? Por causa do Canóbio. Somente, acho que não. Mas o Riquelme também é uma surpresa, acho que bacana, que traz nesse Fluminense. Mas é um bom jogo, sim, um bom clássico, né? O Botafogo já é um bom teste, porque vai ter um Flamengo aí pela frente, pela Supercopa. E pode, acho que tranquilo, só tem que recuperar com as pernas pra cima agora, se alimentar bem, porque eles seguem no ritmo. Será que os botafoguenses estão começando o ano já com esse jogo, assim, com aquele medo, com aquela coisa que eles carregavam? Semana, você tá dizendo? Será? Não, tô tranquilo, tô relaxado. Eu acho que a única questão que deve estar na cabeça do torcedor do Botafogo, que hoje talvez tenha ficado um pouco para trás, é a questão do Botafogo ainda não ter um técnico, né? O Botafogo ainda não conseguiu contratar um substituto para o Arthur Jorge. Acho que era algo que talvez preocupasse uma parte da torcida, porque afinal de contas, pode não parecer muita coisa a Supercopa, a decisão da Supercopa, mas é um título, vale taça. E para dar um peso ainda maior, e é contra o principal rival do Botafogo, o Flamengo. Então, esses fatores todos, acho que rondavam a cabeça do botafoguense e talvez deixasse uma pulga atrás da orelha pelo fato do Botafogo ter vendido alguns dos seus principais jogadores e estar sem o seu comandante, né? Enfim, mas a primeira resposta, imagino que tenha deixado o torcedor bastante satisfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar então ao Newton Santos, porque lá estão Renata Silveira, o Paulo César Vasconcelos e o Richarlison, que transmitiram esse jogo agora aqui no Sport TV e vão trazer mais detalhes pra gente. É um público pequeno, né, para um clássico dessa grandeza. Imaginava que o torcedor fosse estar com bastante saudade. É verdade que choveu muito no Rio também e atrapalha muito a locomoção e a disposição dos torcedores para irem até o Newton Santos. Mas se a gente for tirar uma geral de tudo que aconteceu, acho que foi um clássico bastante agradável de acompanhar, né, Renata? Bem-vindo ao Troca mais uma vez. Boa noite para vocês.
Oi, Felipe, tudo bem? Boa noite para Tudo você, ótimo. para a Jéssica, para o Alex. Estive aqui ao lado e ainda continuo, né? Ao lado do PC e também do Rick, direto do Newton Santos. Botafogo vencendo por 2-1 e a gente na expectativa de clássicos, né? De jogos grandes, de jogos importantes. E como você falou, teve de tudo aqui hoje. Foi um jogo animado, intenso, movimentado e principalmente muito esperado pelo torcedor do Botafogo, porque hoje o Botafogo colocou pela primeira vez os seus titulares em campo e fez total diferença, né? Do outro lado, o Fluminense, que já vinha trabalhando com alguns titulares nos 2 últimos jogos, coloca o seu time titular de novo hoje com a estreia do John Arias na temporada. Vou deixar aqui para o PC e para o Richarlison resumirem o que foi esse jogo no Newton Santos, o primeiro de muitos clássicos que virão pela frente no Campeonato Carioca, né, PC? Pois é, Renata, Rick, Felipe, Jéssica e Alex. Um jogo bem movimentado, né, Richarlison? Um jogo que seguramente, mesmo com a inatividade do elenco do Botafogo, o Fluminense rodando, mas um jogo que foi agradável de se ver. Tecnicamente eu gostei. Tecnicamente um bom jogo, se a gente for falar em notas, nota 7, tecnicamente falando, até porque a gente tem que configurar que é um começo de temporada, primeiro jogo do Botafogo, a resposta cognitiva desses jogadores do Botafogo foi muito melhor do que eu imaginei, por tudo aquilo que eles trouxeram do ano passado, foram 7 jogadores que começaram a partida de hoje, que jogaram ano passado a temporada gloriosa desse time do Botafogo e que responderam muito bem, fisicamente falando, que era a preocupação do seu treinador e a preocupação nossa. Como é que o Botafogo ia suprir essa necessidade física, porque foram pouco tempo de preparação, e aí o Carlos Leiria trouxe pra gente que ele priorizou essa parte física e aí a gente ficou aqui e agora é a parte técnica, é a parte tática do Botafogo. Foi muito bem colocado em prática, né? Jogadores muito bem distribuídos, tiveram muito mais possibilidades, um jogo muito confortável para o Botafogo. E dentro daquilo que a gente esperava do Fluminense, houve uma melhora. Porque se a gente pegar o último jogo do Fluminense, foi um jogo muito ruim, tecnicamente falando. Hoje não. Hoje o Fluminense conseguiu trabalhar um pouco mais a bola, teve algumas boas possibilidades, movimentações diferentes, a entrada de um jogador que vai ser primordial para esse time do Fluminense, que é o John Arias, mesmo se colocando em uma posição diferente daquela que ele gosta de jogar, mas já fez a sua contribuição, não tão com tanto afinco assim que a necessidade física não permitiu, mas com bastante movimentação, e ele ficou até o fim do jogo, o que também foi muito agradável de ver. Agora, é nítido que o Fluminense precisa de peças de reposição. É muito curto esse cobertor do Mano nesse começo de temporada, até porque tem contusões, tem jogadores que ficaram de fora, que são importantes para essa engrenagem rodar melhor do que tem rodado até agora, mas um jogo muito agradável, né, PC? Exato. E com um detalhe, amigos, quem está acompanhando, vocês viram que no primeiro tempo o Botafogo teve um volume ofensivo pelo lado esquerdo, no segundo tempo pelo lado direito. Foi um jogo de memória por parte da equipe do Botafogo. Muitos movimentos idênticos a movimentos do ano passado. E aí, Felipe, eu chamo a atenção até para o gol marcado pelo Igor Jesus, que começa com um passe do Savarino para o Rafael Lobato, às costas da marcação. O Rafael finaliza, o Fábio faz a defesa parcial. O Fábio foi o melhor jogador do Fluminense no jogo de hoje, trabalhou muito mais do que o John, e aí o Igor Jesus vai e faz o primeiro gol. Depois tem o pênalti a favor do Fluminense, o Fluminense empata com o Cano, e o Savarino faz o gol que garante a vitória do Botafogo, mas chamou muito a atenção o seguinte, que aqui nós temos 2 ex-jogadores, Richarlison aqui, Alex aí no banco. Como o jogo ficou do ano passado, está muito bem gravado na memória dos jogadores do Botafogo. Eles executaram vários movimentos que foram movimentos que nós vimos naquela temporada do ano passado, com a conquista do Campeonato Brasileiro, Libertadores, e além de tudo, para o Botafogo teve uma ótima notícia, que foi no segundo tempo a entrada do Vitinho, que não terminou a temporada passada em campo por causa de uma lesão. É isso. A gente pode destacar também garotos, né? De um lado o Riquelme. E o Rafael Lobato, isso. Faz uma bagunça ali na marcação do Botafogo, dinâmica de né? jogo, o Riquelme é um jogador muito interessante, base de Xerém. E ele que sofre o pênalti que o Cano vai para cobrança e marca. E depois o Yarlen que entra. Yarlen jogador do Botafogo, que fez jogos importantes nesse começo, e né? Sofre um pênalti também. Ele também sofre o pênalti. E aí o Savarino vai para cobrança. Como você falou, o Rafael Lobato também, que foi muito importante nesse time do
Botafogo nesse jogo, não só nesse jogo de hoje, né? O Diniz chamou. Vamos voltar aí pro estúdio. Não, é só para o detalhe. Vocês estavam falando exatamente sobre os pênaltis. Aliás, 2 pênaltis absolutamente desnecessários e curioso que cometidos por 2 jogadores super experientes, né? O Alex Telles, de um lado, ele se arrepende do carrinho, né? Ele dá o carrinho, se arrepende no meio do caminho, tenta recolher, não dá tempo, né? E acaba atropelando o Riquelme. Aí, a gente está revendo o lance, ó. Olha como ele encolhe a perna, né? Ele encolhe a perna para não cometer o pênalti, mas já não dava mais tempo, ele já estava escorregando no gramado. E depois a gente vai ver também o pênalti a favor do Fluminense, do Botafogo. O Thiago Santos, né, chega atropelando o jogador do Botafogo, que estava na linha de fundo. Ele não tinha mais nada para fazer ali. Ele não conseguiria fazer nada de perigoso, no máximo evitar que a bola saísse na linha de fundo, ele ia ter que voltar para trás e recomeçar o jogo. E o Thiago Silva chegou que nem um caminhão na descida, né? O Thiago Santos chegou como um caminhão na descida cometendo pênalti, né? Ô, Diniz, no jargão de hoje em dia, né, que tá na modinha, os dois garoteou, foram garoto. Foram garotearam, não fizeram bem. Mas, assim, é importante ressaltar que a Rê trouxe essa questão dos meninos, e aí que a gente põe na mesa a questão da preparação, porque é visivelmente diferente. Tudo bem, são moleques que entraram no decorrer do jogo, mas você vê que as 3 valências importantes e básicas do futebol, eles já têm, que é a parte física, técnica e a tática. Claro, cada um com a sua característica. Mas quando eles entram, eles já estão numa rotação diferente desses jogadores que estão começando agora. E por isso que Riquelme foi diferente quando entrou, e Arlen, mesmo com pouco tempo, também fez uma fumacinha aqui do lado esquerdo da defesa do Fluminense. É isso, porque nesse comecinho de campeonato carioca, né, até os times estarem utilizando os times alternativos, a gente ficava muito nisso, né? Será que algum desses jogadores vai ser utilizado ao longo da temporada e tudo mais? E a gente começa a perceber que alguns técnicos estão utilizando o que deu certo, né, no começo. E no caso do Botafogo especificamente, como espaços foram abertos no elenco com saída de jogadores, esses, Rafael Lobato e Arlen especificamente, eles terão que ser aproveitados. É claro que o clube vai ao mercado ainda, tem até 28 de fevereiro com o fechamento da janela, mas esses jogadores, eles terão que ser aproveitados. São jogadores altamente promissores, que bem trabalhados e também receptivos ao trabalho, porque não adianta você querer trabalhar, mas se o jogador não está disposto a ouvir, não vai acontecer nada. Se eles estiverem dispostos a ouvir, a carreira deles pode ser uma carreira mais vitoriosa. É isso, e nessa vitória do Botafogo com a estreia do time principal, vitória muito importante, né? Primeiro porque conquista 3 pontos e entra pela primeira vez no G4 do Campeonato Carioca. Não sei se pela primeira vez, mas nessa reta final, acho que o Botafogo... Nessa reta final. O Botafogo entra no G4, né? Que a gente lembra que os 4 melhores avançam para a semifinal, para a próxima fase do Campeonato Carioca. E porque tem um jogo mais importante da semana, né? Eu falei até na transmissão, né? O Botafogo vai ter muitas semanas importantes esse ano. Essa é a primeira semana mais importante do ano para o Botafogo, porque domingo enfrenta o Flamengo pela Supercopa Rei, né? No jogo único, valendo a primeira taça. Só que do outro lado, para o Fluminense, essa derrota é muito ruim. O Fluminense está muito distante, né, na tabela. Tem pela frente, domingo, Boa Vista, e depois pega o Vasco e o Flamengo. Ou seja, vai ter 2 clássicos na sequência e se vê nessa zona perigosa aí de não se classificar lá em cima entre os 4 melhores do Campeonato Carioca, Diniz. Nesse momento são 3 pontos, né, de diferença do Fluminense para o Botafogo. O Fluminense é o 8º colocado, tem 6. O Botafogo, que é o primeiro time na zona de classificação, 4º colocado, tem 9, então é possível, é que há times aí que estão no meio, né, da tabela entre Botafogo e Fluminense, mas vai ser necessário uma recuperação, algumas vitórias em sequência para o Fluminense conseguir se classificar à próxima fase do Campeonato Carioca. Tem um outro detalhe, né, para fechar com vocês, algo histórico, o Botafogo chega à sua 7ª vitória seguida no clássico contra o Fluminense, algo muito representativo e algo que é inédito na história desses 2 clubes, né? Rê, obrigado, hein? Você, Paulo César Vasconcelos e Charlson, obrigado, bom descanso, meus amigos. Valeu. Gente, valeu, beijo. bom programa. Bom trabalho. Obrigado. Vamos continuar falando sobre o clássico aqui. Algumas coisas não mudam, né? Por exemplo, a categoria do Savarino. A bola que ele mete pro garoto, a bola que ele mete, né, pro Igor. Pro Igor. Pro Igor Jesus. Isso. O movimento do Igor, né? Exatamente. E depois, na hora do gol, a bola metida pro... Como é que é o nome do garoto? O Matheus. Riquelme. Riquelme. Não, Matheus Martins. Não, no Mateus gol não. No gol, quem dá o passe pro
quem chuta no gol e dá o rebote. O Lobato. 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 Desculpa, Lobato. Você tá aparecendo ainda não Você decorei. falou assim e veio outro lance que o Matheus perdeu o gol. O Matheus perdeu e no gol o Savarino mete a bola com açúcar pro Lobato. O Lobato bate no rebote do Fábio. O Igor Jesus acaba fazendo gol. Mas é aquele tapa de sinuca, né? Na pinta, né? Muita qualidade. O goleiro não dá chance pro goleiro que tá saindo, nem pro defensor que está ali. Mas o legal do Botafogo, se for ver, é assim, ele tem tudo automatizado, só que você pega o Leiria, ele não mexeu nisso, né? Porque a preparação física foi muito bem feita para ninguém se lesionar, né? Não teve um atraso para eles chegarem nessa condição física de exercitar isso. Nós estamos falando de um jogo que é o primeiro jogo desse time. O Arias jogou a primeira vez de 88%, 87% de aproveitamento de passe, assim, então não... Olha lá, a bola. Olha a bola, perfeito. Esse lance aí mostra muito o que é o Botafogo, né? Ele aproveita demais. Esse característico do Botafogo. O Fluminense tentando fazer essa pressão alta de uma maneira encaixada. Tem um outro lance que o Matheus Martins vai perder o gol, que é muito parecido com esse aí, muito semelhante. O Fluminense está com a marcação encaixada de forma alta. Mas Só que daí faltou o encaixe do... Botafogo dá um passe no espaço e o centroavante corre para buscar a bola lá, vence a marcação e aí dá o passe, né? Daí cruza pro Matheus. Porque o Marlon Freitas, ele dá o passe aqui um pouco na frente e aí o Savarino fica livre. Daí ele pegar, só dar o tapinha que ele deu de bilhar ali pro... Mas é o jogo objetivo, um jogo objetivo, que é uma característica já do... O Botafogo tem a identidade muito bem formada. E acho que não existe preocupação nesse instante. Isso é um pecado, né, cara, o lance do Inácio, né? Que é bom zagueiro, viu, cara? Esse lance aí. Escorregou, né? Escorregou, uma infelicidade, ó. Esse lance, quando começa essa jogada a acontecer, o Fluminense está com a marcação muito bem encaixada, homem a homem. Mas o Botafogo consegue sair com... Olha que pecado, né, cara? Você fala, puta, fez... com categoria, e ele fez um bom jogo, fez um ótimo jogo, né? faltou fazer o gol. Ia falar sobre isso, inclusive, né? Porque é natural, ainda que a gente imagina que vai chegar contratação, né, no Botafogo, os jogadores vão chegar ainda ao clube para reforçar o time nessa temporada, mas é natural que o Matheus Martins comece a assumir mais responsabilidades dentro do elenco, né? Vai ter mais minutos em campo, começar mais jogos do que começou em 2025, pelo menos nesse princípio de temporada, até que os reforços todos cheguem, né? E hoje ele deu uma boa resposta, né? Acho que ele fez um jogo para dar confiança, para melhorar a autoestima, a confiança do torcedor em cima dele também. Acho que deu deixou uma boa imagem aí para a torcida. E até para ele, né? Para a torcida e para o atleta é importante, que sempre entrava lá no segundo tempo, porque o time estava todo encaixado. E é muito diferente, né? A hora que você entra, não que você não possa ser e não deva ser protagonista entrando nos 15, 20 minutos finais, né? Mas a maneira que ele se posicionou, ele guardou, conseguiu segurar o Samuel Xavier para essa saída que tem do Alex Telles aqui do lado. Ele teve os lances de perigo, conseguiu marcar da maneira que a princípio aquela função ali exige. Então a tendência é que agora daqui para frente ele ganhe mais confiança. Eu acho que a preocupação em relação ao comando técnico do Botafogo não é agora nesse primeiro jogo ou no próximo jogo, independente do resultado que for na Supercopa. Acho que é a manutenção dessa identidade, é não deixar essa identidade se perder. Porque a identidade, ela está ali, a gente sabe o Botafogo como ele joga, ele começa a temporada jogando num ritmo semelhante, muito semelhante ao que era no passado, com muita confiança, sabendo o que tem que fazer em campo, só que quando não tem um comandante, né, que mantém que era o Arthur que estava no banco, né? De tão igual. De tão igual. Mas ao longo do tempo vai se perdendo, se não tiver um treinador que reforça isso semanalmente. Então, acho que a importância do Botafogo trazer esse treinador é pensando a médio e longo prazo, especialmente. Cara, se a gente for fazer uma reflexão, desculpa, Felipe, sobre até o negócio da Supercopa, e reflexão mesmo para pensar para o ano que vem. Não podia ser 2 semanas ali na frente, para ter essas duas equipes melhor condicionadas, para ter um evento melhor, e acho que não iria atrapalhar nada, às vezes, o estadual das equipes. Hoje, falando de Flamengo e Botafogo, a gente não sabe quem vai ser o ano que vem. Botafogo tem a Recopa, né? 2, 3 semanas, O Botafogo tem a Recopa, né? Ali na frente tem também. a Recopa Sul-Americana. Mas a Recopa acho que é mais na frente. Outro Racing, né? Agora, falando do lado do Fluminense, né? Terminou agora o Clássico Mineiro, o Atlético venceu o América... empatou, 1-1, é verdade. 1-1, América e Atlético, o jogo que aconteceu no Mineirão. Sobre ainda o Fluminense, né? O Fluminense está se arrumando, vai precisar
de um tempo ainda para se encontrar sem o Ganso, né? Que é um jogador super importante na montagem do time do Fluminense, no jeito que o Mano está tentando dar para o time. Hoje ele colocou o Arias, né, com um pouco mais de liberdade ali, flutuando em todos os setores do campo, meio como um tudo campista, né? E na frente, alternativas ali com o Cano, o Canóbio tentando começar a ganhar espaço. O Canóbio ainda não conseguiu fazer o que pode, né? É natural que com o tempo vá ganhando espaço. Quem tem jogado mais, aí, pelo menos nesse início de temporada, é claro que é um recorte muito pequeno, mas Canóbio ou Keno, hein? O Keno ele tem conseguido fazer a diferença quando ele entra, né? Acho que ele é um jogador que consegue dar velocidade, mas eu vejo o Fluminense com uma dificuldade de destravar o jogo. E acho que isso também é uma característica dos times treinados pelo Mano. Assim, o Mano é um treinador que ele tranca bastante o jogo. Pensando na parte defensiva, mas acho que na hora de se soltar ofensivamente, a equipe tem um pouco de dificuldade de criar aquela liga. E já tem há 6 meses, né? Mais de 6 meses que o Mano está no comando, está pelo menos 6 meses no comando do Fluminense. O Fluminense passa por uma mudança bem drástica de característica de jogadores, de elenco, e reforça isso nessa janela de início de ano. Acho que hoje o elenco do Flu já dá para o Mano mais possibilidades, inclusive com jovens que vão aparecendo, como o Riquelme. Mas esse jogo precisa ser um pouco mais leve quando o Fluminense tem a bola no pé. E me parece muito previsível ainda, é um time muito estático em campo. Tudo bem que a forma de jogar é posicional, mas isso não significa que a equipe tem que ser previsível demais na hora de atacar. E tem tido essa dificuldade. Eu vi duas dificuldades, essa que eu citei, e um time ainda muito espaçado dentro de campo. Ainda quando o Botafogo empurrava o Fluminense para o seu campo de defesa, o Botafogo conseguia jogar nas costas do Fluminense. Então, é uma dificuldade que o Flu tem. Quando sobe a marcação também isso acontece, o Botafogo explorou bastante isso. Encontrar esse tempo de reação, né, para jogar com a equipe tão encaixada como o Fluminense estava, fazendo a pressão alta, tem que ter um tempo de reação muito, muito rápido quando se joga contra uma equipe que tem uma transição com o Botafogo. Acho que tem faltado esses ajustes. Faz parte do início de temporada? Claro que faz, mas essa dificuldade de fazer o jogo ser mais solto e mais criativo do meio para frente já aparecia no ano passado. E aí sem o Ganso ainda, que é o cara que tira o coelho da cartola. E você vê, né, a questão de estar sem o Ganso, você coloca o Arias, que ele é esse cara, só que esse cara também, ele é mais... Na seleção, muitas vezes ele joga como se fosse nos 3, assim, né? Mas ele não é aquele ele articula e finaliza mais pelas beiradas, assim, do que aquele jogo pensado, né? E às vezes você vai fazer, hoje você ganha uma opção de você fazer 2 linhas de 4, jogar com 4-2-3-1 com o Arias por dentro se não tiver o Ganso, mas só que essa beirada ele ganha opções, né? Porque você tem o Serna, você tem o Riquelme, menino vindo que é criativo. Mas o Serna com dificuldade de fazer recomposição, é que ele, muito lento. Ele tem mais dificuldade no pensar o jogo, né? Ele é voluntarioso. Mas se você pegar daqui a pouco, pode ser que Canóbio jogue de um lado, Keno do outro. Se a gente pensar no ano passado, né, o Serna chegou mostrando uma capacidade física tremenda, assim. E era bem em transição jogando, né, Felipe? Arrastando, o começo de né? temporada dele parece um pouco lento ainda, ainda tá um pouco pesado, né, com a perna... Outros jogos agora ainda, você tava até de férias, a gente vendo até do primeiro, segundo jogo que ele jogou também, com essa dificuldade ainda. E o Canóbio é curioso porque ele chega no Flu dizendo que ele não é um atacante, né? Falando que ele é mais um meio-campista, que pelo menos eu nunca vi ele jogar em outra posição. Eu também não. Ele sempre jogou como ponta no Atlético. Eu também não, mas ele falou que não é ponta, que ele gosta de jogar como um volante pelo lado do campo. Mas você vê, como tem lance. Como um losango. Só que o Flu não joga assim. Mas quando tem, ele tem, eu acho que ele te dá essa variação. Se você quiser jogar com 2 atacantes, Cano e ele, você pode fazer, porque ele é um cara que sabe flutuar, tanto que teve jogada dele sair daqui, vir escorar pro Cano acabar finalizando. Aí você como treinador, você descobrir todas essas valências e tirar realmente um pouco a mais, né, cara? Para não deixar aquela coisa quadrada, espaçada, igual você falou, a hora que pega na bola, tá todo mundo um aberto lá, só tem 2 caras no meio, e esses 2 volantes, vamos dizer que hoje Hércules e Martinelli vão ter que ajudar nessa questão. Então, enfim, são ajustes que o Fluminense vai precisar fazer para ficar até mais perigoso, para não jogar somente em transição, ou transição roubando a bola na frente, não somente atrás, porque eu não transito só roubando atrás, né? Mas você também roubando essa bola, melhorando, porque ele vai ter saúde para fazer isso também, de articular o jogo, de poder construir em roubada de bola. Quanto pode preocupar o torcedor do Botafogo a questão do pouco tempo de recuperação até domingo, né? Porque o Botafogo, né, como a gente já disse aqui, fez o seu primeiro jogo na temporada com todos os titulares, aí, ou praticamente todos em campo.
e tem muito pouco tempo para jogar contra o Flamengo. Vamos ver se o Leiria fala sobre isso, depois a gente comenta por aqui, porque o técnico interino do Botafogo vai dar entrevista e a gente mostra para vocês. Retomar, e hoje conseguimos retomar o caminho das vitórias, me refiro a retomar porque o ano passado foi um ano maravilhoso, um ano muito importante e vitorioso do Botafogo, e fomos recompensados com essa vitória no Clássico hoje, através desse pouco tempo de trabalho. Então planejamos alguns dias de treino e os jogadores fizeram algumas semanas assim muito boas e com certeza isso foi recompensado no jogo de hoje com uma qualidade boa de jogo, acima inclusive das nossas expectativas, a expectativa de todos, eu acredito. E isso nos deixa mais confiantes ainda para o próximo jogo, que é uma decisão, apesar que esse jogo nós tratamos como uma decisão também. Fluminense, nós tínhamos 6 pontos, então essa vitória ela é importante para nos manter firme na briga para a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. Carlos, boa noite, tudo bem? Boa noite. Queria perguntar para você a questão, até agora vinha o Botafogo com um time alternativo, alguns jovens, né? E agora tem essa estreia aqui principal, a gente viu o Rafael Lobato começando. A importância desse período para uma avaliação de vocês e a utilização de alguns jovens jogadores também daqui em diante nesse time principal do Botafogo. A nossa base tem ótimos valores e isso só reforça, né, o nosso trabalho e o que vem sendo produzido até o momento. E a entrada do Lobato hoje, iniciando o jogo, foi em decorrência das boas apresentações dele, justamente do time chamado Alternativo, que iniciou a competição. Isso fez com que ele ganhasse essa minutagem, iniciasse o jogo hoje, pudesse participar diretamente da vitória, porque o lance do primeiro gol foi um movimento bom de ruptura, e a finalização que no rebote o Igor fez o gol, né? E não só ele, como a entrada do Yarley também, que vinha fazendo uma boa competição e participou também diretamente do lance do segundo gol, sofrendo pênalti. Então nós estamos contentes com eles e obviamente é um momento de ter equilíbrio, de saber que são jovens, que podem passar por momentos de oscilações, e a gente tem que conseguir nesse momento dar o suporte para eles e ao mesmo tempo saber que eles estão amparados por um grupo experiente de jogadores e que também deram um suporte muito bom para que eles pudessem entrar e ter o desempenho que eles tiveram hoje. Eu imagino também que vocês vão ter muita coisa, né? Física, técnica, taticamente para evoluir. Foi um primeiro jogo do time principal, mas tinha o Botafogo bem dinâmico, né? O Botafogo criando oportunidades rápido, como é a característica, como foi pelo menos no ano passado, né? Que foi um ano de muito sucesso. Nessa primeira decisão, que é um tempo muito curto na Supercopa com o Flamengo, como é que você enxerga que o Botafogo chega para esse jogo em termos de preparação? Acredito que o que foi visto hoje faz com que a gente chegue muito confiante e muito forte para essa decisão, assim como foram as decisões anteriores que o Botafogo fez, e hoje já nos credencia novamente a chegar muito forte para essa próxima decisão. Tá aí, Leiria, técnico do Botafogo, técnico interino, falando em entrevista coletiva lá no estádio Newton Santos, depois dessa vitória importante no Clássico, 2-1 sobre o Fluminense.